recompra de ações gera valor ao acionista? Verdade ou mentira? Bom, a recompra de ações sim gera valor para o acionista, isso é uma verdade. E a recompra de ações, se você não está familiarizado com o que é isso, é quando a própria empresa pega dinheiro do caixa dela, das operações dela, do lucro que ela fez, vai no mercado, recompra ações dela mesmo que estão circulando na bolsa e simplesmente mantém elas em tesouraria ou decide cancelar essas ações definitivamente. E por que isso gera valor para o acionista? Porque você vai ter, sem fazer absolutamente nada, a sua participação na empresa sendo aumentada. Vou explicar aqui com alguns grandes números. Vamos supor que uma determinada empresa que você invista valha 100 milhões de valor de mercado e ela tenha 100 ações. Cada ação vale R$1 milhão e você tem uma ação. Você tem R$1 milhão investidos, você tem 1% do capital da empresa. E vamos supor que ao longo dos próximos 5 anos a empresa foi recomprando algumas das suas ações, de forma que agora só tem 50 ações em circulação. Vamos supor também nesse exemplo que a empresa continue dando os mesmos lucros que ela dava lá anteriormente e também manteve o seu valor de mercado, ou seja, a empresa continuou valendo 100 milhões de reais. Como agora só tem 50 ações em circulação, a gente vai ter cada ação valendo 2 milhões de reais, ou seja, o seu patrimônio aumentou em 2 milhões de reais e você agora tem 2% de uma empresa que vale 100 milhões e não 1% dessa mesma empresa que valia 100 milhões. Então o efeito para acionista quando a empresa recompra ações é simplesmente você ter ao longo dos anos a sua participação sendo aumentada na empresa sem você fazer nada. Então a sua participação sobre os direitos econômicos da empresa aumenta, a sua participação nos lucros aumenta, seu recebimento de dividendos também vai aumentar, porque agora você tem uma participação maior da empresa e as suas ações também vão valer nominalmente mais, porque agora a gente tem menos ações em circulação para o mesmo valor de mercado da empresa. É importante destacar que algumas empresas, principalmente aqui no Brasil, costumam recomprar bastante as suas ações para remunerar os diretores, os conselheiros da empresa e alguns cargos que têm funções que são muito relevantes e que é de interesse da empresa manter esses funcionários na empresa. Então a parte variável do salário desses funcionários é paga com ações. Normalmente as ações têm um período de lock-up, que é o período que o funcionário não pode vender as ações, para você ter o mesmo alinhamento entre os acionistas e os funcionários da empresa, porque agora os funcionários passam a ser também acionistas daquela determinada empresa. No final do dia, a recompra de ações pela empresa, ela gera o mesmo impacto para o acionista como se a empresa estivesse te pagando dividendo e você pegando esse dividendo e recomprando as ações. Só que em vez de fazer essa triangulação, ela vai direto no mercado, recompra as ações e cancela ou mantém elas em tesouraria. É muito comum também, principalmente nas ações lá nos Estados Unidos, a empresa manter essas ações em tesouraria e em algum momento que a empresa precisar se capitalizar, ela pode vender, fazer o processo contrário, colocando essas ações de volta no mercado e botando o dinheiro em volta no caixa. Agora, é importante também destacar que a partir do momento que a empresa recomprou a ação, você já teve um aumento da sua participação na empresa, porque o número de ações em circulação agora é menor. Contabilmente, para quem tiver interesse, a baixa contábil é uma baixa no caixa da empresa e uma baixa no patrimônio líquido. Então você reduz o ativo e reduz o patrimônio líquido contabilmente. Esse é o efeito, mas no final do dia o resultado é esse que eu expliquei aqui para vocês. Então sim, gera valor para o acionista. Só para vocês terem uma ideia, em 2012 a Apple tinha 26 bilhões de ações em circulação. E ela foi recomprando essas ações ao longo dos anos e chegou agora no ano de 2021 com mais ou menos 18 bilhões de ações em circulação. A empresa recomprou praticamente 8 bilhões de ações que estavam em circulação durante os últimos anos. Quando a gente olha aqui as cotações da Apple, a gente vê que lá em 2012 as ações valiam algo próximo de 15, 20 dólares por ação e hoje cada uma das ações vale 120 dólares no momento que eu gravo esse vídeo. Ou seja, a empresa além de distribuir dividendos também foi recomprando as ações, então proporcionalmente cada ano você foi recebendo mais dividendos ainda porque a empresa tinha menos ações em circulação e um lucro também cada vez maior para ser distribuído para esses acionistas. Depois eu pergunto aqui do tarsismedeiros.imóveis. Tarsis perguntou o seguinte: preço importa? Bom, quando a gente fala em buy and hold e investimentos por longo prazo, é muito comum essa discussão, preço importa, preço não importa, mas eu acho que alguns pontos eles passam batidos e eu queria destacar isso daqui agora. Bom, primeiramente é verdade isso, tá? O preço ele não importa. E o preço de ação, quando a gente fala que o preço de uma ação não importa, a gente está dizendo que o preço que aquela ação é negociada, ele não deveria ser um fator relevante na sua tomada de decisão para investir naquela empresa
empresa ou não para o longo prazo. Por que isso? Porque todos os estudos acadêmicos relevantes, inclusive o Five Factor Model, que é um estudo que foi publicado agora em 2015, não tem tanto tempo, pelo Eugene Fama e pelo Kenneth Friend, é um modelo de precificação de ativos que ele mostra que o mercado ele é muito eficiente na grande maioria do tempo em precificar os ativos. E o que isso quer dizer, Fábio? Isso quer dizer que quando você vai no mercado comprar um determinado ativo, ele está sendo precificado pelo preço mais justo possível, ou seja, preço e valor estão sempre andando ali de mãos dadas. Isso é muito comum até em mercados menos líquidos e menos padronizados, como é o mercado de ações. Por exemplo, quando você vai comprar um automóvel, você não consegue comprar um Gol pelo preço de uma Ferrari. Ninguém vai pagar o preço de uma Ferrari em um Gol. E ninguém vai conseguir também comprar uma Ferrari num preço de um Gol. Então, o mercado ele tem uma certa eficiência em precificar os ativos. Isso é também muito bem explicado no livro Mercados Adaptáveis, do Andrew Lowe. É um livro que eu li recentemente, já foi publicado há um tempinho, mas é um livro que eu recomendo demais vocês lerem, que fala bastante sobre essa dinâmica de precificação dos ativos pelo mercado de uma forma geral. Então, quando a gente fala que o preço não importa, a gente simplesmente está falando que o mercado é eficiente em precificar os ativos, e os ativos eles são sempre precificados com a expectativa de lucros futuros e crescimento desses lucros, e também o nível de risco daquela empresa, ou seja, a qualidade daqueles resultados. E bom, isso não quer dizer que não existam empresas mais caras em relação aos seus fundamentos e empresas mais baratas em relação aos seus fundamentos. Sim, a gente tem empresas mais caras e empresas mais baratas. Por exemplo, a Tesla ela é uma empresa muito mais cara em relação aos seus fundamentos do que a BMW, por exemplo. Ou seja, mesmo vendendo 500 mil veículos por ano e dando um lucro menor do que a BMW, que vende 2,5 milhões de veículos por ano, a Tesla negocia a valores muito maiores. A Tesla vale mais de 600 bilhões de dólares, enquanto a BMW vale algo próximo ali de 50 bilhões de dólares. E por que a empresa precifica os ativos de forma tão diferente? Porque cada uma das empresas, dando esses dois exemplos de Tesla e BMW, a gente tem uma expectativa de crescimento de resultados muito maior sobre a Tesla do que a gente tem da BMW, principalmente pelo modelo de negócios e pela transição que toda a indústria está vivendo. Isso só para falar aqui por alto, tá? Tem uma live que eu fiz só sobre a Tesla, vou deixar o link aqui em cima se você quiser assistir. É uma live de 3 horas, mas ela tem um conteúdo fenomenal. Eu acho que é o melhor vídeo que tem aqui no canal, vai passar rapidinho. Vai lá e assiste que você vai entender. Mas é importante a gente entender que o mercado precifica a Tesla como ele precifica, porque existe uma expectativa de crescimento muito grande para a empresa e existe um nível de risco associado, talvez até menor do que da BMW, que já é uma empresa bem mais consolidada, mas que se mantém constante ao longo do tempo. E além disso, a Tesla está muito mais bem preparada para fazer toda essa transição para o novo mercado de carros elétricos do que a BMW. Então, talvez o nível de risco que o mercado veja na Tesla, apesar dela ter que ainda crescer bastante, é um nível de risco menor do que o da BMW, nesse caso específico. Então, muitas vezes a gente tem uma empresa negociando a múltiplos muito maiores, onde existe uma expectativa de crescimento e uma qualidade alta, um risco baixo dos resultados, e do outro lado a gente tem uma empresa bem mais barata em relação aos seus fundamentos, mas que existe talvez uma incerteza muito grande porque a empresa ela está passando por um momento de transição que a gente não sabe como que a empresa vai estar daqui 5, 10 anos, onde praticamente todos os veículos produzidos vão ter que ser elétricos. É importante a gente entender que o mercado precifica os ativos de acordo com o crescimento e com o risco. Quanto maior o crescimento esperado, maior é o preço em relação a algum fundamento, e quanto menor o risco, maior também é o preço frente a um determinado fundamento. Se a gente pegar outros exemplos, por exemplo, se você pegar uma incorporadora da bolsa aqui do Brasil e a Ambev, vamos pegar o exemplo Ezetec e Ambev, eu gosto de dar esses dois exemplos. Eu tenho essas duas ações na minha carteira, por exemplo, mas a Ezetec ela é uma empresa onde a gente tem uma oscilação muito grande nos resultados, porque ela é uma incorporadora, ela é uma empresa cíclica, ela é uma empresa que vai dar resultados muito altos durante alguns anos e de repente vai dar resultados muito ruins durante alguns anos, como foi, por exemplo, do ano de 2013 até o ano de 2016, onde a indústria toda de incorporadoras passou por um período muito difícil. Enquanto a Ambev continuou vendendo as cervejas durante todos esses anos. Então, a previsibilidade de lucro da Ambev é muito maior do que a previsibilidade de lucro da Ezetec. E para cada R$1 de lucro que a Ambev dá, o mercado vai precificar de uma forma. E cada R$1 de lucro que a Ezetec der, o mercado também vai precificar de uma outra forma. Então, quando a gente investe em ações, e principalmente para quem está começando, e você vê vários tickers de várias ações diferentes, oscilando ali mais ou menos a mesma coisa todos os dias, a gente tem que entender que por trás dessas oscilações
e por trás da precificação dos ativos, a gente tem empresas com origens de risco totalmente diferentes. E investir em bolsa não é tudo a mesma coisa. Quando a gente investe em bolsa, a gente pode montar uma carteira extremamente conservadora, obviamente dentro do possível, ou uma carteira extremamente arriscada, com potencial de ganho muito maior, mas também com uma certa probabilidade de perda. Ou você pode fazer uma composição com equilíbrio entre empresas extremamente estáveis e algumas empresas mais arriscadas, que é o que eu julgo ser a melhor opção para a maioria dos investidores. Você tem um equilíbrio entre esses dois tipos de empresas. E isso é fundamental porque eu vejo muitos investidores começando a investir, comprando várias empresas diferentes, sem pensar sobre uma macroalocação inicialmente. Qual que é o seu perfil de risco como investidor? Quais são os seus objetivos com aquele investimento na bolsa que você está fazendo? Você quer ter mais preservação ou você quer ter um potencial maior de ganhos? Como que você quer equilibrar isso? Para depois, aí sim, você selecionar os ativos que vão cumprir com aquele propósito que você definiu inicialmente. Então, se você pulou essa etapa do seu processo de investir na bolsa, dê um passo atrás e comece a desenhar qual é essa carteira que você quer para o longo prazo, se ela é uma carteira com mais risco ou com menos risco, e quais são os ativos que vão cumprir com esses objetivos. Beleza?